Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos realizar as transformações, porém dessa vez pensando num modelo dimensional star-esquema. O que significa isso? Star-esquema ou esquema estrela. Significa que nós teremos a nossa tabela principal, conhecida como fato, FATO. Em volta dela nós teremos as tabelas auxiliares, que são conhecidas como dimensões. Por isso que se fala esquema estrela. Imaginando um desenho de uma estrela, o centro da estrela seria a nossa tabela fato e as pontas seriam as dimensões. Lembrando que no conceito star-esquema, a tabela fato se relaciona com as dimensões e as dimensões se relacionam apenas com a tabela fato e não se relacionam entre si. Para isso existe um modelo Snowflake, onde você tem uma tabela fato que se relaciona com as dimensões e as dimensões podem se relacionar com outras dimensões e outras fatos. Mas no nosso caso aqui é um modelo star-esquema, onde é fato, dimensões e dimensão fato. Beleza, como é que isso vai funcionar para a nossa necessidade aqui? Eu vou ampliar aqui a célula 15 e vamos dar uma analisada aqui para exemplificar. Qual é o nosso fato nessa tabela? É a compra e venda de combustíveis. Nós estamos vendo aqui os valores de compra e venda, estamos falando de uma transação de compra e venda de combustíveis numa data específica. Beleza, lembrando que uma tabela fato ela não deve conter essas informações, por exemplo, autoposto, Guarulhos. O que deve conter nessas colunas aqui? Apenas códigos. Então o que significa isso? Que nós teremos que ter tabelas auxiliares, que são as dimensões, que vão conter essas informações, que vão gerar um código único para cada informação dessa, e esse código vai se relacionar com a minha tabela fato. Então, por exemplo, aqui na coluna revenda. Essa coluna vai gerar uma tabela única para ela, que é como se fosse a revenda é como se fosse o cliente. Então, esse cliente, ele tem o nome dele, que é a empresa dele, né? O nome dele é o Autoposto Sakamoto Ltda. Na tabela de revenda, ele equivale ao código 1. Vamos supor aqui, tá? Cada posto vai ter um código. Então, o Petrobras Distribuidoras vai equivaler ao código 2, por exemplo. Na nossa fato, esses códigos vão se relacionar com a fato, então aqui só vou ter código 1, 2, 3, enfim, assim por diante. Qual que é o lado bom disso? Vamos supor que você precisa, o dono do autoposto Sakamoto resolveu mudar o nome desse posto. Ele resolveu agora que vai se chamar Posto Sakamoto e não Autoposto Sakamoto. Se eu tivesse que alterar essa informação nas tabelas de fato, na tabela de fato seria um problema, porque existem diversas transações feitas nesse autoposto Sakamoto, essa tabela de fato ela foi usada para gerar várias métricas, para análises, porque quando a gente está falando de star-esquema, a gente já está pensando em BI, Business Intelligence, que significa que vai ter muita consulta e muita métrica sendo feita em cima da nossa tabela de fato, para poder fazer as análises, gerar as visualizações para o pessoal de negócio. Então a tabela tem que ser otimizada para que essas transações todas essas consultas que forem feitas sejam feitas de forma otimizada. Por isso que se usa o modelo estrela. Imagina se você tem que fazer uma manutenção dessa, fica inviável. Agora, se você tem uma tabela de dimensão só para os postos, para os nomes dos postos nesse caso, o ID 1 equivale ao autoposto Sakamoto. Se ele for trocar o nome, basta eu ir na minha tabela de dimensão e trocar para posto Sakamoto, que não vai afetar o meu código referente a ele, que é o código 1, que está relacionado com a minha fato. Então isso não vai afetar em nada todo o sistema de métricas que foi criado em cima da tabela fato. Deu para compreender? Então, o que eu faria nesse caso aqui? Existe também uma desvantagem, lembrando, é bom falar da desvantagem também. Vamos olhar aqui para rua, nome de rua, complemento, bairro, CEP, enfim. Isso aqui seria uma tabela de endereços. Qual que é a desvantagem? Quando eu tenho que fazer alterações e mexer nessa tabela de endereços é um pouco complicado. Por quê? Porque eu gero muita redundância de dado. Nesse caso, por exemplo, que a gente está falando de endereço, eu tenho aqui o bairro, rua, número da rua, enfim, eu tenho informações que podem se repetir.
Vamos supor, eu posso ter ruas com o mesmo nome em bairros diferentes. A gente sabe que isso acontece. Então é um problema que acaba acontecendo no modelo estrela. E, enfim, por isso tem outros modelos também para trabalhar. Mas nesse caso aqui nós vamos utilizar o modelo estrela mesmo. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos criar uma tabela para cada uma dessas colunas e vamos carregar essa tabela no nosso ambiente SQL Server e gerar um ID para cada informação dessa que tiver em cada coluna. Um ID único para cada informação, que vai se relacionar no final com a nossa tabela fato, e aí nós carregaremos por último a nossa tabela fato no nosso ambiente SQL Server. Dando continuidade, então vamos criar agora as nossas tabelas de dimensão. Deixa eu abrir aqui essa célula, eu vou copiar o resultado dela, porque eu quero o nome das colunas para lembrar de todos. Vou fechar aqui por enquanto, vou abrir uma nova célula aqui embaixo, veja que ele expandiu porque faz parte desse cabeçalho aqui. Então eu vou criar uma nova marca aqui, Markdown. Hashtag transformações star schema. Beleza. Agora eu crio uma nova célula. Nessa célula eu vou colar o nome das minhas colunas. Eu vou trocar aqui tudo que for 2 pontos string. String. Substituir. Beleza. Esse aqui que é decimal também não quero. E esse também não. Bom, feito isso, agora eu vou criar uma nova coluna, uma nova célula, perdão. E agora eu vou começar a gerar as minhas transformações. Então, a primeira coisa é criar uma tabela para região. Então, dataframe região é igual a spark.sql, abre e fecha parênteses, 3 aspas duplas. Então aqui eu vou colocar minha consulta, select, distinct, região, from. Da onde que eu vou pegar? Eu vou ver aqui qual foi a última tabela TempView criada, né? A última tabela que eu gerei foi essa tabela carga. Então vou pegar ela, vou colocar aqui e vou dar um display para a gente poder ver o resultado disso. Display dataframe região. Se eu rodar aqui, veja que ele está mostrando para a gente as 5 regiões que existem distintas na tabela. Então eu vou fazer o seguinte agora, order by, fazer tudo maiúsculo para manter uma convenção. Order by região, ascendente. Por que isso? Só para manter uma organização de ascendente, que seria em ordem alfabética. Então tá bom. Agora o que falta para mim? Eu quero criar também uma coluna que contenha um ID incremental para cada uma dessas regiões. Então para isso eu vou fazer o seguinte, vai ser o dataframe região ponto with column abre e fecha parênteses, abre aspas, eu vou querer criar uma coluna que se chama ID região, vírgula, vou usar também o comando monotonically increasing ID, abre e fecha parênteses. Vamos jogar isso aqui num novo dataframe. Dataframe região ID é igual, e vamos dar um display nele aqui. Veja que a função monotonically increasing ID não foi definida. O que significa isso? Que eu tenho que importar algumas coisas que eu não importei. Então, para poder usar essa função, né, monotonically increasing ID, eu vou importar, vou escrever from
PySpark.sql.functions import all. Como é que faz isso? Eu vou fazer aqui para vocês. Vem aqui, antes de tudo. Então, eu vou colocar from PySpark.sql.functions import asterisco, import all. Pronto, mandei rodar, agora funcionou. Veja que agora sim ele organizou por modo ascendente e criou um ID para cada um. Só que veja que tem um ID 0. Isso não me interessa. Eu não quero um ID 0. Então o que eu vou fazer? Aqui no final eu vou dar um mais 1. E aí ele vai começar do 1. Pronto. Agora eu tenho o meu ID região, a minha região, e eu tenho a tabela pronta para ser carregada no meu ambiente SQL Server. Só que no SQL Server ainda não existe essa tabela lá. Então eu tenho que agora criar um código que crie essa tabela lá no ambiente para que eu possa carregar. Então eu vou criar aqui uma nova célula, SQL create table, apenas para criar, só estou fazendo isso aqui porque é mais prático, e aí eu jogo a tabela lá. Create table, e agora eu vou dar o nome da tabela, que vai ser tabela dimensão região, então dimensão região, DIM região. Vamos usar um esquema DW, abre e fecha parênteses, o meu campo ID região vai ser inteiro de uma posição, not null, vou deixar só com integer, not null, vírgula, a minha coluna de região, ela é varchar. Nesse caso eu já sei que ela é de duas posições. Eu já posso até criar uma primary key, mas eu posso fazer isso depois também. Mas poderia criar uma primary key agora. Vou criar agora já, no código. Então, vem aqui, primary key. Eu vou falar quem que vai ser minha primary key. Vai ser o meu ID região. Ponto e vírgula, vírgula. Deixa eu só confirmar uma coisa, porque eu acho que não é integer isso aqui. Deixa eu ver. Long. Vou colocar ele então como... Esse cara pode ser nulo. Esse não. E ele vai ser numeric. Numérico de uma posição. Pronto. Acho que assim ficou melhor. Primary key, beleza. Então vou copiar esse código. Vamos para o nosso banco de dados agora. Editor de consultas no lado esquerdo. Senha. Bom, agora aqui no banco de dados eu colo o código. Deixa eu arrumar algumas coisas aqui. Tá, DIM com N, é DIM de dimensão. É com M. Eu quero criar esse esquema, DW. Então vou criar o esquema. Beleza. Eu quero criar a tabela. Beleza. Veja que agora eu tenho minha tabela DW, que seria Data Warehouse, ponto dimensão região. Só que ela não vai, ela contém a chave já, né? Só que ela não contém informações ainda. Então, se eu vier aqui e dar um select asterisco from, não há nada nessa tabela. Olha lá, nada, não existe nada. Então nós voltamos aqui e vamos carregar essa tabela.
Deixa eu arrumar esse código aqui. É DIN com M. Vou manter ele no notebook para vocês. Que mais? Tá, agora eu vou chamar aqui uma nova célula. Eu posso copiar já aquele código que nós temos aqui na carga. Ó, veja que eu tenho um código de carga aqui, certo? Só que é o seguinte, deixa eu fechar aqui. Cada vez que nós formos criar uma dimensão, nós teremos que chamar esse código inteiro. É uma forma de fazer. Aqui eu troco o nome da tabela, né? Vem aqui, ó, troco o nome da tabela, troco o data frame, esse data frame limit não é o correto é data frame região ID. E se eu executar esse código agora, ele vai carregar para mim. Só que não está muito otimizado isso, tá? Eu vou carregar por aqui agora, mas na próxima aula nós criaremos uma função para executar esse código gigante aqui. Toda vez que nós quisermos, nós chamaremos essa função e apenas colocaremos o nome da tabela e o data frame. Então eu vou rodar aqui por enquanto. Carregou, beleza. Vamos no nosso banco de dados, vamos executar agora. Está aqui nossa tabela carregada, então nós já temos a nossa primeira dimensão carregada. Na próxima aula, eu vou deletar essa célula aqui, na próxima aula, e vou criar uma função para carregar os dados, porque a gente vai ter que fazer isso repetidas vezes, e toda vez a gente pode copiar e colar, mas vai ficar muito extenso toda vez ter que executar tudo isso aqui de código, tá? Então vamos executar uma vez só criando uma função para isso. Então até a próxima aula nós criaremos essa função e criaremos as demais dimensões.